A presença de álcool de forma constante no organismo está associada a uma série de doenças crônicas e que não têm cura, como diabetes, hipertensão arterial e o câncer. São mais de 200 doenças que podem ser provocadas ou pioradas por causa do uso recorrente do álcool. Mas por que esse componente faz tanto mal ao corpo? Hoje nós vamos conversar sobre as relações entre o uso excessivo do álcool e os seus efeitos no corpo humano. A ciência, a medicina e a experiência de quem já passou por esses problemas é uma fonte de conhecimento para que a sociedade se abra para esse assunto. Esse é o desafio que rege a nossa dose de esperança de hoje. Bom, e para conversar com a gente sobre esse assunto, recebam junto comigo os meus convidados do dia. Aqui comigo a doutora Leilane Nogueira, ela que é nutricionista, engenheira de alimentos e doutora em biotecnologia. Muito obrigado pelo fato de você ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a participação. Que isso, e também o Ângelo Barbosa, que está aqui para contar um pouco mais sobre a sua história, já que a gente está falando sobre álcool, sobre saúde, sobre bem-estar de uma maneira geral. Você que infelizmente teve um histórico com álcool, Ângelo, você disse para mim que, na verdade, o seu corpo começou a dar sinais, você começou a sofrer fisicamente os efeitos do álcool, foi isso? Fala pra gente. Tanto fisicamente como mentalmente, né? Certo? Quando você entra no álcool, você não percebe isso logo no início do consumo, né? Primeiramente, a parte física começa a ficar alterada, você se trata ali de medicamento, um dia tá bom, mas quando ele começa a atingir mentalmente, que você perde seu raciocínio lógico, a coisa não está ficando legal. O que é que você sentia em específico sobre a parte física? A parte física, geralmente, o pessoal chama de mal-estar, né? Dor de cabeça, mas tomava ali um analgésico, uma coisa e passava, no outro dia já estava pronto para começar tudo novamente, né? Então, quando eu comecei a não raciocinar no meu trabalho, certo? Não ter mais afinidade com a minha família, perdi a paciência por pouco coisa que eu não era dessa maneira, aí eu procurei ajuda, né? Por conta desse motivo de eu estar perdendo meu raciocínio lógico. Perfeito. Leilane, explica pra gente como que o álcool acaba atuando dentro do corpo, esses sintomas, então, que ele teve, isso é comum, isso varia de um corpo para outro corpo? Varia, né, até mesmo porque, assim, o álcool, na verdade, ele tem vários pontos que ele pode estar ali prejudicando o organismo. E claro que é muito dose dependente, então depende da dose, do tempo de uso e, vamos dizer assim, das características do indivíduo. Então o indivíduo tem baixo peso, é um pouco mais cheinho ou tem alguma outra doença relacionada. Mas vamos lá, iniciando aí a ingestão do álcool, a primeira coisa que ele vai fazer lá dentro do nosso estômago e do nosso intestino é dissolvendo um muco da nossa parede que protege a gente da entrada de uma série de substâncias estranhas. Então ele já começa a fazer, né, todo o seu malefício já quando está entrando dentro do trato gastrointestinal. Então ele dissolve esse muco e aí dissolver esse muco, outras substâncias, outras toxinas da dieta, micro-organismos, né, bactérias, podem entrar no nosso corpo e aí acabar afetando secundariamente de outras formas. Outra coisa seria quando esse álcool é absorvido. Então esse álcool ele vai ser absorvido, né, vai para o nosso fígado, grande parte, mas alguma parte pode ser eliminada ali nos pulmões, nos rins. Quando chega lá no fígado, esse álcool ele vai ser transformado em algumas substâncias. No produto final se chama ácido acético, acetato. Só que para chegar até lá, uma série de reações são necessárias e eu produzo o que a gente chama de radicais livres, que são substâncias assim muito reativas. Então ela pode danificar o DNA da minha célula. Então sim, né, o uso crônico de álcool ele pode sim chegar ao desenvolvimento de câncer. E aí uma das outras coisas que acontece também é a própria gordura no fígado, né, que a gente chama de esteatose hepática na ciência. Então o álcool, por conta desse metabolismo, né, dessa transformação, esse produto desses radicais livres acaba desviando o que a minha gordura era para ser queimada, para fonte de energia, não, fica armazenada.
então estimula o armazenamento de gordura lá no meu fígado, né? Além disso, diminui a absorção de uma série de nutrientes. E esses radicais livrezinhos que são produzidos podem estar aí atacando outras células, inclusive nosso sistema nervoso central. Que é isso que eu queria saber agora, assim, como que o álcool atua na mente, nessa degradação? Essas substâncias, né, que eu falei para vocês, os radicais livres, né, eles são substâncias muito reativas que pode, por exemplo, chegar na minha célula, modificar o meu DNA, e aí o meu DNA é onde tem o meu material genético. Esse material genético é onde codifica tudo que vai ser produzido no meu corpo. Então, de repente, uma célula ela pode ser produzida de uma forma errada, porque esses radicais livres, vamos dizer assim, danificaram a minha célula. E aí eu tenho, por exemplo, a possibilidade de surgimento de câncer. Eu tenho a própria destruição dos meus neurônios, que é as minhas células, né, do meu sistema nervoso, né, e muda toda a bioquímica da minha célula, deixando essa célula mais inflamada. Se ela está inflamada, ela não tem mais a capacidade de produzir, por exemplo, uma serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, do prazer. É por isso que a gente fala que o álcool ele é depressor, né? Ele deprime. Tá naquele momento de euforia, mas logo em seguida ele deprime. Então eu acredito que o nosso convidado aqui, ele pode dizer que no outro dia era uma tristeza, né? Com certeza. Então, justamente é como se afetasse essa célula e o que é para ela produzir, ela passa a não produzir mais. Isso em todo o meu corpo, né? Inclusive no nosso cérebro, né? Isso acontecia mesmo, Sim, Era a chamada ressaca moral? É, uma depressão, né? Uma depressão, uma tristeza, juntamente com o mal-estar, né? Terrível. E isso passava logo, um dia, 2 dias, você volta ao normal e pensa que tudo está normal e volta de novo a consumir o álcool, né? Aí que está o problema, né? Você não percebe, talvez por negligência ou por desinformação, né? Você pensa que aquilo ali foi só um mal-estar, quando passou, vamos voltar a beber e continua sempre nessa mesma caminhada, né? E a tua família, cara, como que ficava, como que reagia, né, com todas essas suas atuações, com todas as tuas reações também? Eu sou casado, eu tenho um filho, sou o único filho de 14 anos, né? E sou filho único também, então, meu filho também só tem um filho, né? É filho único também. Principalmente o meu filho, né, que já estava ficando adolescente, né, 10, 11, até os 14 anos, né, que foi entendi o que estava acontecendo? Foi quando eu comecei a consumir mais, né, que já estava levando para casa, na idade que ele tinha de 10 anos até 14 anos que ele tem hoje, né, e ele já reclamava, já via, né, já via, eu não era muito agressivo, não era agressivo, mas ele via que quando a minha esposa falava comigo para eu parar, maneirar, eu era meio grosseiro com ela, né, não entendia e tal. Então, aí eu comecei a perceber que aquilo não estava legal, não estava sendo normal para a minha família. Certo. Meu trabalho também começou a ser prejudicado, eu comecei a perder serviço por conta de acordar ruim e não ter coragem para ir, né? E você sabe disso que você não tem. E aí eu comecei a perceber, parando para pensar, e comecei a perceber, procurei a orientação médica. E os médicos me medicaram, me encaminharam ao CAPS, que já tinha me encaminhado uma vez, por negligência minha, novamente eu não fui. Mas do segundo encaminhamento eu resolvi, já tinha parado, resolvi procurar mais ajuda para criar aquele elo, né? Juntando a minha força de vontade de parar, juntamente com a ajuda do CAPS, que me deu essa força para mim estar tentando sair e que vou conseguir. E que você já está conseguindo, pronto, né? Já está conseguindo. Vamos colocar assim, vamos. Isso eu agradeço muito ao CAPS, a AD da Regional 3, os profissionais de alta qualidade. Certo? Me acolheram muito bem, fui muito bem recebido, desde o mais simples até a coordenação, certo? Que são pessoas excelentes, profissionais capacitados, profissionais que fazem aquilo, cuidam da saúde mental porque gostam, certo? Tem apreço pela saúde mental. Isso Legal. foi o que me fez o CAPS. E é super bacana você estar falando isso, porque tem muita gente que acha que, na verdade, o problema com o álcool é um problema pessoal, é um problema de cada um, mas a gente tem que lembrar que isso é um problema também de saúde pública. Fala pra mim, você acha que existe algum limite tolerável entre o aceitável e o excesso? Existe o beber socialmente? Ou, em outras palavras, dá pra gente beber e continuar saudável? O que você acha? Fala vamos lá. Sim, falar de dose segura, né? Dose segura de álcool,
não existe. O que existe é justamente uma quantidade em que dá para a pessoa ir ingerindo, né? Os estudos falam que você pode estar ingerindo aquela quantidade, até mesmo porque a gente sabe que o álcool ele tem todo aquele apelo social, né? Do emocional, da confraternização. Então, os estudos falam de mais ou menos uns 30 gramas de álcool por dia. O que isso equivale? Isso vai ser equivalente a uma garrafa de cerveja de 600 ml, vai ser equivalente a 2 taças de vinho, cada taça com 250 ml, e uma dose de destilado, seja uísque, vodka, né, cachaça, daria nessas quantidades esses 30 gramas de álcool. A primeira pergunta seria, o vinho realmente faz bem? E utilizar isso, passar um pouco, porque de uma certa forma, se você for analisar, ok, se uma taça de vinho faz bem, então 2 talvez faça melhor ainda. Isso acontece? Tem gente que pensa assim, isso é verdade? Assim, na verdade tem as pessoas que pensam dessa forma, né? Já que faz bem, eu vou acabar consumindo mais, né? Mas na verdade é o seguinte, o vinho, ele tem sim uma substância, né? Isso o vinho tinto, né? Precisa ser tinto, porque é uma substância que vem da uva, tá. E através do processo de extração, o próprio álcool, ele consegue extrair uma substância que é chamada de resveratrol. E aí essa substância, ela consegue neutralizar aquelas substânciazinhas que eu falei no início, certo. Aqueles radicais livres, né? Então ela tem essa capacidade de neutralizar esses radicais livres, né? Esse resveratrol que está presente na uva e está presente também no vinho. Então seria o vinho tinto, ideal que seja um vinho seco, porque o vinho suave ele vai ter uma quantidade de açúcar maior, mas não seria uma dose dependente. Por quê? Porque além do resveratrol também tem o álcool. Então quanto maior a quantidade, eu também vou ter álcool ali, né? Também naquele produto, né? Então o recomendado seria aí, no máximo umas 2 taças de vinho por dia e dependendo de cada indivíduo. Né? Como eu falei, do peso, se for uma pessoa de baixo peso ou uma pessoa que já tem uma doença relacionada, então já é um hipertenso, ou ele já é um diabético, então ele já tem outra doença associada e aí precisa avaliar, não seria nem recomendado, né? A gente teria outras formas de ter essa substância, de ter o resveratrol de outras fontes. Trazendo aqui um pouco do que você falou, Ângelo, sobre o fato de estar pronto para trabalhar, na verdade de ter serviço, mas não ter mais coragem de ir pelo fato de você estar ali em um momento de ressaca, de mal-estar ocasionado pelo álcool. Queria saber o seguinte, você chegou em algum momento a fazer o uso de energéticos junto com a bebida alcoólica? Não. Para que você tivesse mais energia ou algo do gênero? Não. Bom, o Ângelo não fez esse uso, mas tem muita gente que acaba fazendo essa associação de um uísque com energético, ou enfim, seja uma bebida destilada que seja, né? Seja no momento que está bebendo ou então depois, quando está de ressaca, mas precisa fazer alguma atividade forçada, toma aquele energético para que possa ter essa energia. Quais são os danos que isso pode causar, doutora? Pronto, vamos lá. O energético é uma bebida estimulante, né? A maioria é a base de cafeína, de taurina. O problema é que além dessas substâncias estimulantes, é um produto que tem muito açúcar e também tem outros aditivos químicos que não fazem bem para o nosso organismo. Quando eu faço ainda essa associação do energético com o álcool, eu estou cada vez mais estimulando o meu organismo. Estimulando e, principalmente em algumas pessoas, isso não é muito recomendado. Além disso, o fato de adicionar o energético ainda tem aquela questão da pessoa ingerir uma quantidade maior do álcool, né? Porque ele até disfarça um pouco esse gosto do álcool em si. Então a pessoa acaba ingerindo mais bebida, ingerindo muito açúcar, sendo muito estimulado, então aumenta tudo. Batimento cardíaco, né? Acaba acelerando muito esse meu indivíduo, podendo causar uma desidratação também, porque tem um efeito diurético dessas substâncias. Então, de uma forma geral, né, todos esses efeitos podem acabar sendo bem prejudicial para esse indivíduo. Perfeito. Eu vou pedir para que vocês continuem aqui com a gente, tem muito mais coisa que a gente precisa conversar, só que agora a gente vai fazer um pequeno break, mas daqui a pouco a gente está de volta com muito mais doses de esperança para você, rapidinho eu prometo. Fica aí, a gente volta já.
Dose de Esperança já está de volta. Hoje a gente está falando sobre as consequências do uso abusivo do álcool para o corpo humano. Bom, para muitas pessoas, aparentemente, a saúde física é a que mais importa. Porém, muitos parecem não se importar com as consequências causadas ao corpo. Por quê? O etanol é o álcool encontrado nas bebidas e resulta da fermentação natural. Quando ingerido, ele é absorvido e chega até o sistema nervoso. A longo prazo, o álcool prejudica todos os órgãos, em especial o fígado, que processa substâncias tóxicas ingeridas ou produzidas pelo corpo durante a digestão do álcool. E atenção, isso vale para adultos e também para os mais jovens. A gente já está de volta para o nosso bate-papo para continuar aqui sabendo ainda sobre, aliás, da nossa profissional e também tendo como base o depoimento do Ângelo, quais são as consequências de a gente não ter um exercício físico, de não cuidar da nossa saúde e ao mesmo tempo fazer a ingestão do uso de álcool. Para isso, a gente está recebendo aqui a doutora Leilane Nogueira, que é doutora então em biotecnologia, e o Ângelo, que eu quero saber de você o seguinte, Ângelo, você já explicou pra gente como é que você começou a ingerir bebida alcoólica, mas para deixar, como é que tudo começou? Como foi essa virada de chave? Alguém te ajudou? Foi você sozinho? Fala pra gente. A minha família sempre me ajudou, sempre me apoiou para que eu deixasse, me apoiaram muito, certo? E eu, certo dia, eu sou muito pragmático nas certas coisas que eu faço, certo? Uhum. Então, eu decidi que ia parar e parei bruscamente. Não fui daquele que foi parando, né, gradativamente. Em doses homeopáticas, assim. Isso. Eu parei, procurei o cápsula e pronto, e estou até lá hoje. Eu não fui gradativamente, eu parei de vez. Eu decidi por conta própria e parei. Ângelo, você sabe que você é 1 em 1 milhão, né? Que não são todas as pessoas que simplesmente decidem de uma hora para outra e que na primeira decisão já conseguem parar, né? Porque a situação não me permitia mais outra saída que não fosse essa, né? Então eu tinha 2 opções, ou parar, ou continuar e chegar numa situação que ficava irreversível. E entenda-se por essa situação irreversível, seja a sua saúde física, seja o seu casamento, seja a sua família, seja tudo isso, em né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, certo? Porque a partir do momento que você deixa o álcool, eu não sou exemplo para ninguém, nem quero ser, lógico, né? Mas eu acho que quando você diz, não, eu vou tomar só, como a doutora falou do vinho, eu vou tomar só uma tacinha, tomar 2, certo? A pessoa que é dependente de álcool, ele não toma 2 taças de vinho, ele não toma uma cerveja. Ele não vai sentar numa mesa de um bar para tomar uma cerveja, porque a medicina diz que ele tem que tomar só uma cerveja. Jamais, isso aí não acontece. Então, se você quer parar, você tem que ter força de vontade e dizer, eu vou parar, não vou tomar nenhuma, nem 2, nem 3, nem meia, nada. Para, é difícil, é complicado, a abstinência é uma coisa muito pesada. Senão, quando eu parei bruscamente, que eu fui procurar orientação médica, a psiquiatra disse que ia ser muito difícil, por sinal me medicou com uma medicação muito pesada para evitar a abstinência, né? Eu tomei e hoje em dia eu não sinto falta, não tenho vontade, passo perto de quem bebe, vejo o pessoal bebendo, mas não sinto vontade, não sinto a mínima vontade de sentar, de beber. Eu acho que a vida te propõe outras coisas mais alegres, né? Não, sem dúvida. Mais viáveis, né? Tem tanta coisa na vida que você pode aproveitar, sim, é um álcool, viagem. E né? o teu corpo, como é que reagiu a isso? Eu não sei se todo mundo, enfim, todo mundo que agora está ligado nessa história de redes sociais, tem na verdade, um comparativo rolando aí, que é de uma pessoa que bebia e 1 ano depois, sem beber, como é que ela fica. Então é o rosto que afina, é o corpo que diminui, não fica tão inchado. Você notou essa diferença? Sim, notei sim. A gente nota. O seu semblante fica melhor, certo? Você nota o seu rosto mais limpo. Em mim apareciam as manchas, né, no corpo, manchas roxas no corpo, sem levar pancada, sem nada. Não aparece mais, entendeu? Você vai mudando, né? Ficando mais alegre, mais calmo.
é muito bom você... Eu acho que a bebida não traz futuro para ninguém, não traz. Agora fala para mim uma coisa, você começou a beber por volta de 16 2014? anos, né? 16 anos. 15 Ah, tá, 16... mas quando que isso se tornou, tipo, um grande problema, um excesso que você... eu comecei depois dos 30 anos, né? Até 30 anos eu bebi esporadicamente, assim, aquelas bebidas sociais, festas, finais de semana. Mas depois dos 30 anos foi que começou a mais, né? Começou mais... Eu beber mais, consumir mais, levar para casa. E você acha que sempre é tempo de parar? Eu te faço essa pergunta porque quem está assistindo a gente pode ser que beba há 30 anos. Quem está assistindo a gente pode ser que beba há 40 anos ou mais e acha que, enfim, não tenho mais oportunidade nenhuma de parar de beber. É porque eu acho que os organismos não são iguais, né? Então, o meu me deu um aviso, certo? Eu acho que de outra pessoa talvez não dê, né? Quando vai dar já está no perdido. Eu tive a sorte, o privilégio, de meu corpo me dar um aviso, certo? Me deu 2 avisos. O primeiro eu passei 21 dias internado, muito mal, certo? Cheguei mesmo mal, eu não passei um monte de desacordado, sem saber onde é que eu estava, onde é que eu não estava. E me recuperei. Foi aí que me indicaram o CAPS, por negligência minha, eu não procurei. Voltei a beber novamente e teve a segunda chance que me deram, né? Porque o meu corpo me deu a segunda chance e aí eu resolvi parar e procurar ajuda. Olha só. Doutora, sempre quando a gente escuta alguns relatos, o que mais me chama a atenção, na verdade, no ser humano de uma forma geral, é que a gente às vezes só se toca dos problemas que estão acontecendo com a gente, e entenda-se por isso, na verdade, não só o problema do álcool, mas como qualquer outro grande problema, quando a gente tem um grande choque, um grande embate. Às vezes aquela manchinha que está lá na sua pele, que você acha que não é nenhum problema, você só vai se preocupar em tratá-la quando você sabe que aquilo é um câncer de pele. Às vezes você está inchando o seu corpo e acha que está tudo bem, você está sentindo um dor lá dentro, você que bebe todo dia, acha que pode ser qualquer outro problema, menos uma cirrose, por exemplo. E você só vai se tocar do problema que você tem quando você tem esse tratamento de choque. Aí eu te pergunto, é claro que a gente sabe que varia de corpo para corpo, de indivíduo para indivíduo, mas quais são os principais sinais que o corpo pode apresentar para dizer pra gente, olha, você tem um problema e é relacionado sim ao álcool? Bom, vamos lá. Antes de eu iniciar falando um pouco sobre isso, eu sempre falo assim que as pessoas elas acabam pensando mais em medidas corretivas e não preventivas, né? Sim. Falando um pouco do que você comentou. Realmente as pessoas elas tendem a não buscar a prevenção desses sinais e acabam tendo que corrigir depois, como o Ângelo falou, né? Que ele acabou tendo que ser hospitalizado. Bom, os efeitos do álcool, eles podem ser o que a gente chama de agudo, ou seja, naquele momento da ingestão do álcool, e aí vem todos aqueles sintomas intestinais que o próprio Ângelo falou, então de mal-estar, né? Então, às vezes diarreia ou acaba misturando, assim, intercalando com prisão de ventre, né? Constipação. E aí o que acontece? Realmente o indivíduo ele tende a ter uma retenção hídrica maior, porque como o álcool ele desidrata o corpo, o meu corpo vai pensar assim, eu não tenho que armazenar essa água aqui, né? Para as minhas necessidades normais, então ele acaba deixando a pessoa mais inchadinha, porque ele precisa, né, dessa água. E com o passar do tempo, né, a gente tem outros, vamos dizer assim, com esse contato com esse álcool por muito tempo, e aí vem outras doenças que varia muito de pessoa, se vai ter um sintoma externo, muitas vezes acaba descobrindo mesmo quando já está num câncer mais avançado, ou uma cirrose, porque a cirrose já seria uma necrose do meu tecido hepático, mas até chegar a uma cirrose leva um tempo, né, bastante tempo. E muitas vezes a pessoa não sente só aquele desconforto ali naquele pós-bebida, né, toma aquele chazinho, toma aquela substância ali para dar uma ajudada, mas é como se todo momento o meu organismo estivesse sendo inflamado por aquela substância, no caso álcool, né? Então eu vou ter tantos sintomas intestinais acontecendo, né? Então sintomas também relacionados à imunidade, tá? A pessoa sempre está muito doentinha, seja doenças respiratórias, mulheres, por exemplo, muita candidíase, infecção urinária, então realmente o sistema imunológico ele baixa muito. A pessoa acaba adoecendo muito facilmente e ainda tem alguns sintomas extra, como dor de cabeça, às vezes vertigem, tudo isso pode ser relacionado àquela substância sempre tóxica ali dentro de você.
Certo. Leilane, digamos, tenho um problema com álcool, quero mudar, vou começar a fazer isso a partir de agora. Eu posso encaixar a alimentação, eu posso colocar a alimentação como algo que vai me ajudar a largar esse vício? E o que é que você indica? Com certeza. Lembra que eu falei no início da questão que o álcool, né, ele já começa retirando o meu muco dentro, pronto. Existem alimentos, existem substâncias que vão estar ajudando a recompor esse muco e, além disso, existem alimentos que ajudam na neutralização daquelas substâncias que eu falei, que são produzidas, que são reativas, né? Então, por exemplo, frutas, vegetais, de uma forma geral, tem substâncias que vão ajudar a neutralizar esses radicais livres, né? A gente tem vários chás que podem estar ajudando nessa reposição desse muco, né? Então, por exemplo, chá de inspira santa, aloe vera, né? São substâncias que ajudam a repor, né, essa parede, esse mucozinho de toda a extensão do meu trato gastrointestinal. E a gente tem também vários suplementos que acabam ajudando, sim, né, esse meu paciente, esse meu indivíduo que está precisando ir se recompor. Mas, de uma forma geral, a primeira coisa que eu indico é você desembalar mais e desembalar menos e descascar mais, ou seja, alimentos naturais. Né? Então, faça a base da sua alimentação de alimentos in natura, frutas, vegetais de uma forma geral, arroz, feijão, carne, que é, vamos dizer assim, algo que é palpável para a maioria das pessoas, né? E aí, se for uma situação em que realmente, né, geralmente tem situações em que a pessoa perde muito peso, em alguns casos, de que já está num alcoolismo muito crônico, e aí precisa, assim, intervir com uma suplementação ou uso de um polivitamínico, porque o álcool ele também deprime muito essa absorção de nutrientes. Então, se eu pudesse resumir, eu resumiria que deixe os alimentos industrializados e priorize alimentos naturais. Perfeito. Olha, a gente já está se encaminhando aqui para o final desse nosso programa de hoje e eu queria acabar para cima. Eu queria que você falasse para a gente, Ângelo, como você se sentiu, que emoção te dominou quando você começou a perceber os resultados de que você estava largando, de que você estava conseguindo e de que o seu corpo estava mudando e de que, acima disso, né, a sua mente também estava ficando melhor. É uma felicidade imensurável, né? Você, como ele disse, você começa a ver uma luz, você começa a clarear as coisas para você, certo? Você tem todo um universo que você tem que pleitear para você conseguir alguma coisa e você tem como conseguir, tem como chegar até lá, entendeu? Que hoje se sente bem, não tem mais preocupação. E é muito, muito valoroso isso aí. E eu agradeço ao pessoal do CAPS, que foi o elo que estava faltando, CAPS AD da Regional 3. Os profissionais são de excelente qualidade, trabalham naquilo porque gostam da saúde mental. E era o elo que estava faltando. Juntou a minha força de vontade com o CAPS, no qual eu agradeço muito, tenho muito respeito. Ainda hoje estou lá ainda, faço questão de ir para as reuniões todo dia. Legal, Ângelo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Leilane, para a gente finalizar, eu queria conversar agora não com a nutricionista, não com a engenheira de alimentos, mas com a Leilane. Como é que a Leilane fica sabendo que ajuda pessoas, assim como o Ângelo, a saírem dessa situação? Qual é o sentimento que te dá? Eu fico extremamente feliz e grata, né? Grata a Deus por me dar essa oportunidade de ajudar pessoas, de transformar vidas. E eu fico muito emocionada com a história do Ângelo, né? Ao falar que ele encontrou outras coisas para fazer na vida dele. A vida dele não era só aquilo. E o mais importante é você ter consciência que às vezes você não consegue só. Você precisa de ajuda, né? E foi o Ângelo percebeu isso, que sozinho ele não estava conseguindo e ele precisa de ajuda. Então, ser um profissional que muitas vezes ajuda a fazer esse elo, como o Ângelo falou, o elo de tirar ele ali um pouquinho ali do fundo do poço, que muitas vezes é assim que eles se denominam, né? E ver aquela luz. Então é algo muito gratificante, eu fico extremamente feliz, né? E tô aqui sempre torcendo para que a chave vire para outras pessoas, como também virou
pro Ângelo. Muito obrigado, Ângelo. Muito obrigado, Leilane. E já que a gente está falando então sobre saúde, lembre-se, a saúde deve sempre estar no topo da sua lista de pedidos, de desejos, seja quando você vai apagar a vela do seu aniversário ou então iniciar um novo ciclo. Com saúde, você sempre consegue chegar aonde você quer. Estamos terminando esse nosso programa de hoje. E se agora a gente acabou de falar sobre a saúde física, no nosso próximo encontro a gente vai estar falando sobre outra saúde tão importante quanto que é a nossa saúde mental. Tudo isso porque corpo e mente sofrem juntos as consequências desse mal. Eu garanto para você que vai ser um papo com muito conhecimento, muita informação. Te espero aqui, não vai perder. Até lá.